a gente ajuda as pessoas a buscarem um físico para sua vida e não uma vida para o seu físico, né? Porque senão E perde qual é o sentido, né, sentido Leda? da vida, do seu físico para a sua vida? É alguma coisa que seja funcional, alguma coisa que tenha utilidade, né? O exercício físico ele é uma forma pedagógica muito potente de se aprender a vencer desafios, de se aprender a lidar com dificuldades, né? Ela é um ensaio. E eu costumo falar que, dentre todos os meus professores da escola, né, do meu saudoso Colégio Cristo Rei de Marília, foram os meus professores de educação física que me ensinaram que perder não significa que você é um derrotado e vencer não significa que você é imbatível. Eu acho que para a nossa vida, essa é o ensinamento principal, já que para aqueles mais audaciosos que vão buscar vencer na sua vida, seja aquilo que eles desejam obter, né, que primeiro, a vitória e o sucesso é uma coisa pessoal, não se confunda com fama, né, que a fama é o ônus do sucesso. Segundo, que na trilha para o nosso sucesso, a gente vai ter muitos fracassos, né, e que se a gente parar no primeiro deles ou nos primeiros, isso sim vai acabar com as nossas chances de obter o que a gente gostaria. E que terceiro, nada de bom vem sem esforço, Ledo. Aquilo que vem sem esforço, normalmente, né, ou a gente não dá valor e não se torna uma lição, ou então nos é tomado porque nós não damos atenção, né? E nisso eu tenho muita gratidão aos meus professores, porque a todos, claro, evidentemente, mas para aqueles que eles ensinaram o sentido do esporte, né, em relação ao que é essa grande metáfora do que é estar vivo e viver em sociedade, disputar locais, colocações, mas principalmente, né, saber colaborar, porque o esporte ele tem uma função de ensinar a colaboração com Quando muita é que você eficiência. começa efetivamente a se preparar? Você disse que os seus professores de Marília do colégio, praticamente, te ensinaram o gosto e digamos, os elementos básicos, né, que você ia assumir pelo resto da sua vida, né, em relação ao exercício físico, provavelmente a perder e ganhar e vencer e tal. Mas quando é que começa o atleta? Quer dizer, quando é que começa isso? Você vê que isso você não viveria sem o exercício ou sem ter esse norte? O atleta surgiu, né? Na realidade, a competição surgiu. Eu sempre treinei, sempre busquei entregar o meu melhor para aquilo que era um hobby na minha vida, né? E eu entendo que os hobbies eles são tão importantes quanto os nossos trabalhos. E principalmente porque eles são para nós, são para nossa alma, eles são fundamentais. A melhor forma de você destruir a sua satisfação é você tratar mal os seus hobbies, né? A sua representação artística da sua vida. E a minha representação artística era o exercício, né? Eu sou filho de uma artista plástica e um professor de física, né? Então, você imagina que a minha mãe, ela criava coisas do nada da imaginação dela e como ela via o mundo. O meu pai, ele faz uma coisa muito parecida, né, dentro da física, né? Que é criar explicações do nada e de fenômenos, né? E trazer isso para uma linguagem comum, acessível, compreensível, né? E distribuir isso daí, né? Até porque anos depois, né, eu estudando didática do ensino superior, né, eu gostava muito de ler sobre história, né? E gosto que eu peguei com a minha querida professora Maria do Carmo, né, que dava aula de história para mim no Cristo Rei, e que ela ensinou a importância para a gente de história, né, de você não repetir as coisas erradas que existem e tentar reproduzir as coisas boas que foram feitas, né, tentando melhorar. Mas, enfim, a minha representação artística era uma representação física, né, uma representação do esforço, uma representação extremamente visual, extremamente sensitiva, extremamente sinestésica, onde em um determinado momento da minha vida de muita dificuldade, né, no final da minha residência de ortopedia e traumatologia, eu tinha no exercício como se fosse a minha meditação, né? E o exercício, o treinamento, na verdade, né, Leda? O treinamento ele é meditativo,
né? Você executa com o seu físico, mas você treina com a sua mente. E eu precisava desses momentos de meditação profunda, né? E quando você tem 200, 300 quilos no aparelho, você tem que empurrar, você tem que estar prestando muita atenção no que você está fazendo, né? Porque senão a coisa cai em cima de você e não é uma sensação boa. E se a gente for esticar um pouquinho mais o que é o escopo da nossa conversa, né? A gente chega em determinados valores que são valores até divinos, né? Você vê, por exemplo, a doutrina de Buda, né? O que ela é focada? Na atenção plena, né? Além, né, da virtude, além da sabedoria, né? É a atenção. E eu precisava desse exercício de atenção, né? Eu tinha uma prova muito difícil, que era a prova de especialista, eu tinha, né, o término da minha residência, né? E eu precisava de alguma coisa para equilibrar isso, para eu poder pensar livremente, né? E pensar livremente, até porque a medicina ela não é uma ciência, né, Leda? A medicina é uma arte, né? A ciência é a fisiologia, a ciência é a biofísica, a ciência é a matemática, a ciência é a física. A medicina ela é a organização dessas ciências para serem executadas no ser humano, né? Só que para você ter criatividade para pensar sobre isso, você tem que ter a mente livre, né? Para isso que a gente chama, para isso que a gente precisa de ócio, né? Para isso que a gente precisa de descanso, né? Mas esse descanso ele pode ser ativo, e meu descanso mental era no exercício. E surgiu uma condição física muito diferenciada, né, por conta desse hiperfoco, né, e nesse sentido eu falo hiperfoco, que é uma coisa que eu acho que hoje é muito sobrevalorizada, né, eu não acredito que o foco seja o caminho das conquistas, e sim, na verdade, o esforço, né, isso a gente pode falar depois, mas surgiu essa competição, e eu decidi que eu iria tentar, né, por um amigo meu, que ele olhou para mim e falou, mas você está pronto para competir, né? É só subir no palco, eu vou te ensinar a fazer as poses compulsórias para você mostrar seu trabalho. E do dia para a noite eu saí de um cara que era praticante de musculação para um competidor de fisiculturismo, né? Eu tive a felicidade de me sair muito bem, eu fui vice-campeão logo na minha competição de estreia. E eu acho que isso contribuiu para eu ter alguma notoriedade, né? Porque eu acredito, pelo menos, né, que a função dos campeões, dos finalistas, não seja abraçar a glória, e sim seja distribuí-la, né? E como que a gente distribui? A gente distribui falando para as pessoas que elas podem também, somos todos seres humanos, e, portanto, se somos todos seres humanos, né, e se o pensamento socrático vale de alguma coisa, né, não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém pior do que ninguém, também por causa dessa premissa. E a gente acabou ganhando voz, né, e eu comecei a dividir com as pessoas o que eram os meus raciocínios da vida, o que eram as minhas rotinas, né? Porque no fisiculturismo, principalmente, a rotina é muito importante, né? Não vejo a rotina como a monotonia. A rotina é o controle da sua vida. A rotina é conforme você entende que você precisa reservar tempo e tempo de qualidade para realizar todas as suas atividades. E eu comecei a falar isso para as pessoas, né? Falar sobre rotina, falar sobre o melhoramento individual, falar sobre a importância do cuidado mental, cuidado da saúde mental, cuidado com aquilo que é a sua saúde física, mas não por questões não objetivas, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva naquilo que eu preciso fazer. E eu percebo que todas as pessoas elas têm condições de alcançar aquilo que elas almejam, né? Seja aquilo que for. Mas as pessoas elas precisam ter objetivismo, né? Elas precisam ser objetivas nas suas buscas e elas irem para aquela direção, né? Até porque o que a gente descobre quando a gente chega naquilo que a gente quer? Que o que valeu a pena não é a conquista daquilo que se desejava, e sim o caminho que a gente trilhou, né? Eu tenho fases da minha vida que eu viveria tranquilamente repetindo elas sem a menor sombra de dúvida, né? O meu internato na faculdade de medicina, a minha residência, né, na faculdade de medicina, a minha experiência no exército, eu servi durante 1 ano e meio como oficial do exército, oficial médico, né? Então essas coisas eu tenho com muito carinho, né? Porque eu tive a sorte ou a iluminação, o esclarecimento de poder entender que a satisfação que vinha daquilo que eram as fases que a gente tem na nossa vida para amadurecer, para crescer, para se desenvolver, são de fato a nossa maior
satisfação, né? E eu não queria perder nada disso, então é um pouquinho, acho que a história é mais ou E menos você, assim. hoje em dia, você é um fisiculturista ainda? Sou fisiculturista, né? O fisiculturista, ele é aquele que cultiva o seu físico, né? E ele é um hobby muito interessante, porque ele depende de rotina, ele depende de controle, ele depende de esforço, e ele te desafia numa coisa muito interessante, que é a ausência da motivação. Como assim? Sabe, Eu achei que a o motivação era exercício, tudo. a motivação é tudo. Quando você, às vezes, tem falta do que são razões ou tem falta do que são objetivos a serem cumpridos, né? A motivação, ela é o start de qualquer coisa, né? Então, imagina que você está sentada com amigos e de repente surge a ideia de fazer um projeto. A motivação é aquele spark, é aquela centelha criadora, mas ela não é aquilo que faz você construir. O que faz você construir é o compromisso e a disciplina. E o que o fisiculturismo faz é ensinar compromisso e disciplina, o exercício do compromisso e da disciplina. Eu vou ser muito sincero, porque hoje eu não tô, eu talvez não tenha nenhuma motivação para treinar, mas eu tenho muito compromisso com aquilo que eu formei, a minha identidade física, a minha identidade atlética, né? E isso me traz satisfação. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!